Olá, tudo beleza? Quero aprender um pouquinho sobre potenciação, notação científica, potência de 10? Quer? Então fique até o final do vídeo que você vai ficar, ó, beleza nesse conteúdo, ok? E- Então vamos começar. O que é potenciação? É uma operação matemática que expressa a multiplicação de fatores iguais, tá bom? Considere aqui um número A, tá? Diferente de zero, e um N, número inteiro, tá bom? Por enquanto, depois vai ter número racional, tá? Fracionário, ok? O que é esse A? Ele representa a base, esse N representa o expoente. Como está definido aqui, ó, que é uma operação que expressa a multiplicação de fatores iguais, então esse A é multiplicado, quantas vezes indicar o expoente, vai ser a potência. Esse resultado aqui vai ser a potência, tá? Entendeu? Vamos para um exemplo. Aqui eu tenho 5 elevado ao cubo, que a gente lê. Esse 5 representa a base, esse 3 representa o expoente, e o 5 multiplicado 3 vezes é a multiplicação de fatores iguais. Fazendo o cálculo, eu tenho a potência, 125. Esse A, que é a base, pode ser número fracionário. Exemplo, 2 terços, tudo isso elevado a 5. Então, olha só a multiplicação de fatores iguais. 2 terços, quantas vezes indica o expoente? O expoente é 5, então 2 terços, 1, 2 terços, 2, 2 terços, 3, 2 terços, 4, 2 terços, 5. O resultado é a potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Fácil, fácil. Você já está por dentro, que você está aí no 8º ano, está por dentro disso tudo. Próximo. Potência com expoente negativo. Uma potência com expoente negativo tem como resultado o inverso da potência com expoente positivo. Se, por exemplo, 2 elevado a 5 é 1, 2, 3, 4, 5 vezes dá 32, então 2 elevado a menos 5, você tem que inverter a base, é o resultado invertido. Qual é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 2, 1, 1 sobre 2, 2, 1 sobre 2, 3, 1 sobre 2, 4 e 1 sobre 2, 5. Que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 2, 5 vezes dá 32. Estão vendo? Não tem nada de resultado negativo, não. Quando o expoente é negativo, não tem nada de pôr resultado negativo, não, tá? É só inverter a base. Ou inverter o resultado do positivo. De uma maneira mais rápida, por exemplo, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a menos 2 é inverter o 9. Embaixo do 9 tem 1, inverter fica 1 nono. Com fração, 3 quartos elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado dá 16. Agora, 3 quartos elevado a menos 2. É o inverso do positivo. Se o positivo é 9/16, o negativo é 16 nonos. Fácil, fácil. No canal do professor tem vídeo aí explicando por que é isso, beleza? Próximo. Propriedades da potenciação. Vamos lá?
Vou dar uma aumentada nesse daqui para você ver. A primeira propriedade é seja A um número real com A diferente de zero. Ou seja, o A é um número, não pode ser zero. E MN números inteiros. Temos que... Vou voltar aqui porque ficou apagando temos. Temos que... Olha a propriedade. Aqui é uma multiplicação de bases iguais. Ó, o A é a base, outro A base e os expoentes. Olha o que eu faço. Aqui está, o senhorzinho está falando que eu tenho que somar os expoentes. Exemplo, 3 ao quadrado multiplicado por 3 ao cubo. Olha só, as bases são iguais. Eu conservo a base, somo os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Tá? Cuidado quando o número é negativo. Por exemplo, 2 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a menos 3. Então, vai ser, repete a base, agora eu vou somar. 5 somado com 3 negativo, 5 somado com 3 negativo, ó, cuidado, ó. Aqui não vai ter perigo porque é positivo aqui. É a mesma coisa que 5 menos 3, que dá 2, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado, ok? Agora, quando eu tenho uma divisão, essa outra propriedade aqui, ó. Diminui essa para você ver essa. A outra propriedade, ó, divisão. Seja A um número diferente de zero e MN números inteiros. Olha como é que eu faço a divisão. Aqui está falando que eu vou subtrair os expoentes. Exemplo, a mesma propriedade, mesmo exemplo aqui, ó. 3 ao quadrado dividido por 3 elevado ao cubo. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, ó. 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? O resultado é positivo ou negativo? É negativo porque você tem 3 negativo e 2 positivo. Fica 1 negativo. Quanto que fica aqui? Lembrando a aula anterior, o slide anterior. 3 elevado a 1 é 3, não é? Só que 3 elevado a menos 1 é 1/3. É inverter o resultado, tá? O outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a menos 3. Agora é o perigo. Repete a base, subtrai os expoentes. Só 5, olha o cuidado aqui, ó. Subtrai 3 negativo. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu vou subtrair um número negativo, ó. Isso aqui, ó, vai mudar o sinal, vai ficar 3 positivo. Então, 5 mais 3 dá 8. Outra propriedade que a gente usa bastante também é essa daqui, ó. Quando eu tenho uma potência que tem uma base também é uma potência. Uma potência de uma potência. Olha aí, eu tenho um A diferente de zero, o MN números inteiros. Ó, uma potência elevado a uma outra potência. Eu vou multiplicar os expoentes. Facinha é essa, 2 ao cubo elevado à quarta, por exemplo. Vai ficar 2, vou multiplicar os expoentes, ó, 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Se tiver negativo, também não se preocupa, ó. 3 elevado a menos 2 multiplicado por 5. Vai ficar 3, 5 multiplicado por 2 negativo, dá 10 negativo. Tá bom? Não estamos resolvendo aqui o finalmente, porque a gente está só aplicando as propriedades. Próximo tem outras propriedades, mas não vamos falar aqui agora não. Potência de 10. O que é potência de 10? É uma potência que tem uma base 10. Simples, né? Por exemplo, eu tenho aqui um número bem grandão, ó, 140 milhões, que representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter. Olha como é que eu transformo, ó. Eu conto aqui o tanto de zero, ó. Ó, tanto de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, 14. Põe a base 10 e 7 zeros. Expoente positivo, porque esse número aí é bem maior do que 1.
eu poderia pensar assim, ó, 14 vezes, aqui, ó, 1, 2, 3, 7, 0 vezes 10 milhões. Podia pensar assim, ó. 10 milhões, que é a mesma coisa que 10 elevado a 7, tá? Quando o número é maior do que 1, o expoente da base 10 é positivo. Olha esse número aqui, ó, ele é bem menor do que 1. Agora, eu não conto o tanto de zero, eu conto as casas decimais. Olha só, as casas decimais são esses algarismos após a vírgula. Olha quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas decimais. Aí eu escrevo 106, 10, base 10, e o expoente negativo, porque o número é bem menor do que 1, tá bom? Isso aqui é o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como que ia ficar? Esse número é maior do que 1. Vai ficar 23 vezes 10, conto zero, 6 zeros. Tá? Quando o número é maior do que 1, eu conto zeros. Após o último algarismo, é diferente de zero. Se tiver um zero aqui antes do 3, por exemplo, 502, você não conta ele. Aqui vai ficar 502 vezes 10, só conta esse zero aqui, ó, ao cubo. Se o número for menor do que 1, sempre começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aqui, ó, 16. Quantas casas após a vírgula tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu escrevo 16 vezes 10 elevado a 8 negativo, porque o número é menor do que 1, tá bom? Isso daí é um início para a gente fazer a notação científica, tá? Notação científica. Na notação científica, os números são representados da seguinte forma, ó. Potência de 10. Esse A é um número que está entre 1 e 10. Ele não pode ser mais do que 10. Tá? Ele pode ser 1, mas não pode ser menos do que 1. Pode ser 1 até menos do que 10. E esse N é um número inteiro. Ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Já sabemos quando ele é positivo. Agora, olha aqui, ó, número maior do que 1. Olha aqui, eu vou contar o tanto de zero que tem, ó. 3, 6, 8 zeros. Vou repetir o 3. O 3 é menos do que 10, então beleza. 3 vezes 10 elevado a 8. Positivo, porque esse número é maior do que 1. Outro exemplo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vai ficar a notação científica? 2 vezes 10, 6, 0. Positivo, porque é o número maior do que 1. Agora, olha só, se eu tivesse assim, ó, ver se tem um exemplo aqui. Aqui, maior do que 1. Agora, eu não tenho só um algarismo aqui diferente de 0. Eu tenho, ó, 946. Então, eu não posso pôr 946 vezes 10. Aí eu conto 0, ó. 3, 6, 9, 10. Não posso pôr, porque esse número aqui, ó, ele não pode ser mais do que 10. Aí o que eu vou contar? Eu vou contar as casas decimais até onde eu posso escrever esse número menor do que 10. E é bem aqui que eu vou ter que pôr uma vírgula, ó, porque o 9 é menos do que 10. Eu conto as casas decimais, ó. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, o expoente é 12. Positivo, porque esse número é maior do que 1. Agora aqui, quando o número é menor do que 1, mesma coisa lá da potência de base 10. Eu conto as casas decimais até chegar num número que fique menor do que 1, tá? Aliás, menor do que 10, maior do que 1. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter que pôr a vírgula bem aqui, ó. Não posso pôr 97, porque senão fica maior do que 10. Tem que pôr 9,7. Então, tem 7 casas decimais. E o expoente é negativo, porque esse número é menor do que 1. Bom, né? Olha outro exemplo. Isso aqui é um número bem menor do que 1. Eu não posso pôr 106 vezes 10 igual na potência de 10 e contar tudo isso aqui, ó. 8, 9, 10. Não posso pôr assim.
Porque esse número aqui, ó, ele não é menor do que 10. Tem que ser bem aqui. Eu não posso pôr aqui 10,6, porque aí ficou maior do que 10. Eu tenho que pôr 1,06. Aí eu desloco aqui a vírgula até chegar aqui no 1. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Negativo porque eu tenho número menor do que 1. É isso, meus queridos. É só agora você estudar um pouquinho mais, ver os vídeos aí no canal do professor, que você vai ficar, ó, fera. Certo? Um abraço para você. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Quem sabe tem um exemplo aqui. Não tem. É só isso mesmo. Fique bem. Até o próximo, tá? Um abraço. Tchau.